E se um dos maiores vilões das histórias em quadrinhos pudesse, na verdade, nos dar um alerta bem importante sobre manipulação nas nossas próprias vidas? Hoje, a gente vai mergulhar numa história cheia de engano e poder para ver o que ela revela sobre a natureza humana. Sabe, essa ideia de usar palavras suaves e bajulação para enganar os outros não é nada nova. É um alerta que já existe há séculos, mas que, olha, é o ponto de partida perfeito para a história que a gente vai contar agora. E é aqui que a nossa análise fica inesperada. Como é que esse alerta tão antigo sobre o engano aparece no universo dos super-heróis? E mais importante ainda, o que a história de um vilão pode de fato revelar sobre nós mesmos? Então, vamos conhecer o Maxwell Lord. À primeira vista, ele parece o oposto de um vilão. Pensa num empresário carismático, super bem-sucedido, que resolve usar toda a sua grana para apoiar a Liga da Justiça. Para todo mundo, ele era um herói. Só que a história do Lorde é, na verdade, uma queda trágica. É um estudo de caso fascinante de como as melhores intenções podem acabar sendo distorcidas pelo trauma e, o que é mais perigoso, pelo poder absoluto. Dá pra gente rastrear a jornada do Lorde até ele se tornar um vilão passo a passo. Tudo começa na adolescência, com o suicídio do pai dele. Anos depois, ele se torna uma figura pública, o cara que financia a Liga da Justiça. Mas aí, um evento catastrófico dá a ele o poder de controlar mentes. E esse poder, misturado com a dor de perder a mãe, muda completamente a visão dele sobre o mundo. Ele começa a enxergar os super-heróis como uma ameaça. A paranoia toma conta e ele passa a levar uma vida dupla, que culmina num ato, assim, impensável. Ele assassina um amigo para proteger seus planos. E é isso que revela a verdade mais assustadora. A maior arma do Maxwell Lord não era o controle mental. Era a sua máscara de amizade. A capacidade dele de ser um aliado de confiança, enquanto por baixo dos panos planejava a destruição. É essa duplicidade que faz dele não apenas um vilão perigoso, mas uma alegoria muito poderosa sobre o engano no mundo real. A história do Lorde, mesmo sendo ficção, serve como um alerta bem forte pra gente. É como um espelho dos perigos da manipulação que existem muito além das páginas dos quadrinhos, sabe? Bem aqui, nas nossas vidas. Então, como a gente se protege? O conselho que nos é dado é sobre um equilíbrio bem delicado. Não é sobre se tornar uma pessoa cínica, mas sobre encontrar uma força específica, a sabedoria. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ter um bom coração não significa deixá-lo desprotegido, né? A bondade não precisa ser cega. A prudência é o escudo que permite que a gente seja bom sem ser ingênuo, protegendo a nossa compaixão de ser explorada. E na prática, como isso funciona? Bem, existem certos fardos que a gente simplesmente não deveria carregar. Pensa naquelas amizades que são uma via de mão única, sabe? Ou em relacionamentos onde agressões são sempre justificadas. Ou até naquelas dinâmicas de família onde o apoio vira exploração financeira. Agora, vamos virar o espelho. A análise nos desafia com uma ideia um pouco mais desconfortável. E se, às vezes, a origem da manipulação não for algo externo, mas sim interno? A raiz desse comportamento, segundo a fonte, é a imaturidade emocional. Quando a gente não assume a responsabilidade pelas próprias escolhas, o caminho mais fácil é achar um culpado. Isso, junto com o isolamento que muita gente sente hoje, cria o cenário perfeito para manipulação. A escolha, no fim das contas, se resume a dois caminhos. De um lado, culpar os outros, um ciclo de maturidade que só leva ao isolamento. Do outro, assumir a responsabilidade, um sinal de maturidade que abre as portas para relacionamentos verdadeiros e sinceros. Então, qual é o antídoto para o veneno da manipulação, seja como vítima ou como quem manipula? A resposta está em uma única palavra: sinceridade. O cultivo ativo da sinceridade em todos os nossos relacionamentos. Mas olha que interessante, sinceridade não é só sair falando a verdade de qualquer jeito. A forma como a verdade é dita é tão importante quanto. A sinceridade de coração precisa vir junto com elegância na expressão. É uma combinação poderosa que impede que a honestidade vire crueldade. Ser sincero não é uma licença para ser grosseiro ou descuidado. A verdadeira arte está em comunicar a verdade com graça, de um jeito que constrói pontes em vez de muros. Então, como é esse caminho na prática? Ele pode ser dividido em 3 passos. Primeiro, cultivar a prudência, que é a sabedoria para entender as situações. Segundo, abraçar a simplicidade, viver sem joguinhos e máscaras. E, finalmente,
praticar a sinceridade, expressando a verdade com honestidade e com elegância. E para fechar, a análise nos deixa com um momento de autoavaliação bem honesta. É um desafio pessoal para a gente refletir sobre os nossos próprios relacionamentos. A primeira pergunta é um convite para olhar para dentro. Em algum relacionamento, uma pessoa está sendo emocionalmente manipulada neste exato momento? E aí vem a pergunta mais difícil, aquela que força a gente a olhar no espelho. Ou será que, talvez sem nem perceber, a gente mesmo está no papel de manipulador? E por fim, uma chamada para ação. Reconhecer um problema é o primeiro passo. Mas e depois? Que atitude prática, por menor que seja, pode ser tomada hoje para começar a mudar essa realidade? E a gente encerra com este aviso final que é poderoso e muito direto. Relacionamentos construídos sobre a areia da manipulação simplesmente não duram. É um lembrete para que todos nós tenhamos cuidado, busquemos a sinceridade e construamos nossas conexões em bases sólidas de verdade e respeito.